Seja muito bem-vindo ao Like a Bossa, essa série que eu converso com eles, a galera que trabalha comigo e faz essa bossa nova crescer. Nesse primeiro episódio eu vou conversar com ele, que é o primeiro contato com as startups, o Guilherme Pepe, nosso head de investimentos. Meu nome é Danilo Alves e você está no Like a Bossa. Gui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, meu cara. E quem quiser falar com o Gui, é muito fácil falar com ele. Pra gente conseguir fazer essa entrevista foi super simples. A gente só precisou reservar com 2 meses de antecedência, baixar o aplicativo, pegar um código, depois entrar no site. Com o site a gente reserva, entra em outro aplicativo que a gente entra na agenda dele. Foi rapidinho, brincadeira. Antes da gente começar a trocar uma ideia, eu preciso que você se apresente pra você. Quem não te conhece, já é quase uma estrela, mas quem não te conhece, eu preciso que você se apresente. Quem é o Gui? Longe disso, cara, mas vamos lá. Quem é o Guilherme? Gente, muitíssimo prazer. Eu tenho 26 anos hoje, moro aqui em São Paulo, sou de São Paulo, adoro essa cidade, por mais que seja cheia de problema, poluição pra todo lado, mas enfim. Fiz faculdade de engenharia civil em Guaratinguetá, eu fiz o Unesp. Agora você me surpreendeu, eu pensava que você era da economia. Que loucura, né? Fiz engenharia civil na Unesp, em Guaratinguetá, uma cidade de, acho que uns 300 mil habitantes, não é tão pequena não. Você saiu pra estudar? Saí pra estudar. Morava aqui, morei minha vida inteira aqui e quando eu tinha 18, 19 anos, fiquei 5 anos lá em Guará morando numa república, com mais 17 pessoas. Caramba. Rachei apartamento, a fila do banheiro devia ser tinha da hora, hein? 4 quartos, cara. Uhum. Era, cada quarto tinha 5, às vezes tinha 6 pessoas no quarto. Gente comendo comida dos outros. Não, roubar comida era pré-requisito pra entrar na república. Era fácil. Enfim, morei em Guaratinguetá por 5 anos, depois eu voltei pra São Paulo, porque durante minha graduação eu sempre busquei trabalhar com alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, inovação. Engenharia civil não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Uhum. Foi porque eu não me desmotivei. Ali dentro, no fundinho, né? Cara, me desmotivei com o curso, assim, no meu 3º ano. Foi uma coisa que realmente não acabou avançando muito bem. Mas eu fui pesquisando e quando eu comecei a conhecer um pouco mais do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, de startup, eu vi que eu não precisava fazer outro curso, eu não precisava, enfim, começar outra graduação, sabe? Eu vi que eu conseguiria me formar e seguir uma carreira numa aceleradora, ou numa incubadora, ou trabalhando com venture capital, que era a principal coisa que eu queria, ou empreendendo. Uhum. Na verdade... Você saiu do armário da inovação. Do armário da inovação. E... Não, continua. O principal ponto que eu sempre falo também é que, assim, como ambição, eu quero muito empreender, né? Eu sempre tive essa vontade, eu saí da faculdade com essa vontade e eu sempre montei minha jornada, assim, das experiências que eu passei, que eu vou falar, pra eu ganhar experiência pra chegar nesse ponto, né? Então, pós-graduação, eu fui estagiar numa aceleradora chamada Worth a Million, uma aceleradora de São Paulo, que era uma aceleradora de startup e pivotou para uma aceleradora corporativa, como quase todas, né? Uhum. Que é um modelo extremamente difícil de aceleradora de startup, e eles acabam indo para esse outro lado. E aí eu trabalhei com inovação corporativa, trabalhei com desenvolvimento de negócios, com intraempreendedorismo e com educação corporativa voltada à inovação, né? Então tinha uma sequência ali de produtos e serviços que a gente trazia para corporate, e era focado em grandes corporates, era Mastercard, Leroy Merlin, Banco Carrefour e tinha o C6 também, o Banco C6. E aí lá eu fui ganhando uma experiência como, enfim, no mercado de inovação como um todo, e depois disso eu fui trabalhar com Venture Builder, né? Teve uma oportunidade que eu aproveitei de entrar para uma Venture Builder, que é um modelo de startup studio, é um modelo em que, em vez de a gente investir em startups early stage, a gente desenvolvia elas do zero. Então era uma parada muito diferente, eu peguei aquilo como, caramba, um desafio gigantesco, que eu tava assim, eu vou mergulhar de ponta e ver o que vai rolar. E lá, cara, eu desenvolvi muito do processo de ideação. Então assim, tirar a tua ideia do papel. Então aquela história de validação, de montar um modelo de negócio, de validar tuas premissas e tuas hipóteses da proposta de valor, do modelo, do mercado, do produto. Então eu fui começando a desenvolver tudo isso. Mas a galera chegava tipo com um portfólio, tipo assim, só com a ideia mesmo. Então ninguém chegava com as coisas, a gente tinha que tirar isso. Chegava, tipo, juntava uma galerinha que ia falar assim, e aí, vamos desenvolver, mano. Eu trabalho numa empresa, ele era o braço de inovação, essa Venture Builder era o braço de inovação de uma empresa de games. Então era uma galera, então era uma galera que desenvolvia jogos mobile, e aí eles
enfim, tinha uma tese muito forte que eles eram muito bons em B2C. Uhum. Então eles sabiam aquilo, eles sabiam como trabalhar em cima do B2C. Eles falaram, pô, se a gente começar a desenvolver outros negócios que também tenham isso, que a gente pode aproveitar a nossa expertise para alavancar, né? Então essa que era um pouco da ideia. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo alguns, já tinha alguns desenvolvidos que eu fazia também gestão de portfólio, então foi tanto um processo de ideação quanto gestão do portfólio das startups que a gente tinha, que eram 3, eram poucas. Era uma empresa pequena. E eu ainda queria muito ir para Venture Capital, mas Venture Capital, em 2019, não era o número de vagas hoje que você vê hoje. Né? Uhum. Não é aquilo de você vai no LinkedIn e tem umas 4, 5, 6, Quando eu entrei aqui na Bossa Nova era só mato, agora eu já não sei nem o nome de todo mundo que trabalha aqui. Exatamente. E naquela época realmente não tinha muitas vagas e assim, poucas oportunidades surgiram e uma delas foi da Bossa. Uhum. E aí da Bossa eu fiz o processo, entrei como analista de investimento. Uhum. E aí, isso foi no fim de 2020, começo de 2021 e cá Daí só estamos. foi sucesso. Antes de você falar exatamente o que você faz, eu queria que você explicasse, porque recentemente a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram e a galera não sabia exatamente o que é uma startup. Então eu queria que você explicasse pra gente isso, por favor. Vamos lá. Uma startup é uma empresa, normalmente uma empresa de tecnologia, em que ela é muito característica, ela é muito caracterizada por ter um modelo de negócio que a gente considera ele escalável, tá? Então, como todas as empresas, você precisa ter um modelo de negócio. E quando a gente fala das startups, a gente precisa ter um modelo de negócio em que a gente consegue escalar esse modelo com facilidade. E o que isso quer dizer? O que é escalabilidade, né? Escalabilidade nada mais é do que você conseguir aumentar as suas receitas em uma proporção muito maior do que você aumenta seus custos de despesas. Então, o que é a grande diferença de uma startup para uma empresa de serviços de tecnologia, né? Que eu acho que é o que comparam muito, né? Uma startup também, uma empresa super nova, e que uma empresa, uma consultoria, para ela adquirir mais clientes e conseguir entregar esse produto e serviço para esses clientes, ela precisa aumentar muito o seu time. Então, digamos, ela faz uma venda de um projeto, de um serviço de, sei lá, 200, 300 mil, e ela precisa contratar uma squad para conseguir fazer essa entrega. Uhum. E é algo super pontual, e é algo que vai acontecer ali, em que ela precisa aumentar essas despesas, esses custos. Você consegue dar um exemplo de uma empresa de tecnologia que não é uma startup? Uma software house. Uma software house, ela procura os clientes que precisam desenvolver algum tipo de aplicativo, algum web app, ou algo do tipo, alguma ferramenta. E ela vai atrás de uma software house que desenvolve isso pontualmente. Então, um projeto de 5, 6, 7 meses, ela prepara tudo e manda pro cliente. Né? Então, para desenvolver aquele projeto da software house, provavelmente ou ela já tinha uma equipe teve que aumentar e entregar aquilo, ou ela teve que fazer de maneira um pouco mais enxuta, mas acabou dando muito mais trabalho e teve que entregar aquilo para gerar aquele faturamento. Né? Então, e hoje na Bossa Nova, qual que é o seu papel aqui? Perfeito. Hoje eu atuo como head de investimentos. O que isso quer dizer? Hoje na Bossa a gente tem um time de investimentos que é responsável tanto por captar as startups para avaliação, quanto para fazer a análise delas. Então é um time que vai ir ao mercado, encontrar as startups, selecionar as melhores e direcionar para os nossos comitês de investimento, para a gente ter a decisão e a tomada de decisão desses investidores. Então todo fundo, todo player no mercado de Venture Capital, a gente tem os Limited Partners, né, que são os investidores cotistas do fundo, e a gente tem os General Partners, né? É como se o time de investimentos fosse esse General Partners que faz todo o processo de avaliação e gestão desses recursos para alocar esses recursos nas startups e trazer rentabilidade para os Limited Partners. Eu sei que quando uma startup ela entra na Bossa Nova e ela passa por essa análise, ela tem tipo um funil que ela vai passando por etapas. Você podia explicar essas etapas pra gente? Claro. Vamos lá. Então, no decorrer do tempo, a gente foi sempre aprimorando cada vez mais esse funil ao ponto de o quê? O que é métrica e o que a gente sempre busca no time de investimentos, né? A gente precisa de duas coisas. Uma é velocidade. Então, a Bossa hoje, para quem conhece, é um micro VC que a gente quer investir em muitas startups. Com um cheque pequeno, um cheque reduzido, mas ter um portfólio de muitas startups e ser muito ativo, né? Isso é a característica nossa. E manter qualidade. Então, são duas coisas que são relativamente difíceis de fazer ao mesmo tempo. Mas a gente precisa buscar fazer isso, né? E para isso, a gente precisa ter processos muito bem estruturados, né? E como que a gente estruturou esse processo, né? Basicamente,
o nosso time de investimentos tem um funil de avaliação que é muito similar a um funil comercial, um funil de vendas, né? Então tem o topo do funil que vai entrar os leads, que são nossas startups, e elas vão passando por conversões ali até chegar no momento final para a gente ter a tomada de decisão. O que são essas etapas? Basicamente, a startup chega e a gente faz uma primeira call de qualificação. Então a gente vai conectar o nosso analista com o empreendedor e eles vão conversar por 1 hora e pouquinho. Tá? E aí a ideia nessa primeira call é qualificar e entender se aquela startup tem fit com a nossa tese. Tá? Então, ao primeiro momento, a gente só vai entender de maneira geral o que é startup, quem é o empreendedor, um pouco do business e se ela tica toda a nossa tese de investimento, né? Então, B2B, faturamento, questão do valuation, se está no nosso momento de pré-seed e seed, enfim, se a gente esticar tudo isso e entender que tem um potencial interessante, beleza, ela vai para a próxima etapa, que é a gente avaliar os financials. Então a gente solicita os dados financeiros, que é basicamente DRE e fluxo de caixa dos últimos 12, 24 meses e o projetado. E a gente marca mais uma call para tirar dúvidas em relação aos financials e para adentrar em alguns outros pontos do business, que aí são muito baseados nos nossos principais pilares de avaliação da Boss, né? De o que a gente precisa avaliar na startup. E a partir disso, dessa segunda call, se a gente entende que tem um fit legal com a Boss e com os nossos comitês de investimento, se a gente consegue alavancar essa empresa, se a gente entende que a gente tem sinergia com aquele business, a gente direciona para o comitê de investimento para a gente tentar uma aprovação, né? Então toda essa etapa que a gente manda para esses comitês, a gente entende que ela é investível, que vale da gente seguir com o deal e a gente sempre recomenda um cheque para esses investidores. Então você tem essa responsabilidade de apresentar para o comitê uma startup que seja investível, né? Exatamente. Nesse processo, você também tem as startups, você tem uma análise já um esquema que é praticamente uma receita que para dar certo. Mas você também tem um medo de, vamos dar um exemplo, falar assim, putz, eu dispensei, outro venture capital pegou e ela começou a crescer e passou, os caras falaram, pô, Gui, você perdeu. Ela entrou no nosso pipe e perdeu. Tem isso? Já aconteceu também? Ah, com certeza. Quanto mais tempo você vai ficando no mercado, você vai ver casos assim. Você vai ver startup que você conversou, você fez 2, 3 conversas, você declinou achando que não fazia sentido de direcionar para um comitê, ou não fazia sentido de investir, né? E aí você vê que ela captou muito mais, ou talvez com algum outro fundo gigante, ela deve estar crescendo pra caramba agora, né? Mas é simplesmente uma questão de qual foi o principal motivo de ter declinado, né? Muitas delas que aconteceram isso foi uma questão de não bater com a minha tese, né? E assim, eu preciso sempre estar muito bem alinhado com a minha tese, porque uma tese de investimento ela é muito associada com o que eu realmente posso agregar, né? Então, se tem uma startup que eu acho legal, acho bacana, acho que tem interessante, tem potencial, mas ela é uma B2C ou que ela é uma operação com hardware ou algo que eu não tenho expertise, a minha avaliação não vai ter credibilidade. A gente é focado, a gente sabe investir muito bem e avaliar muito bem o B2B, o Software as a Service, e quando tem algum quê diferente, que talvez um hardware ou alguma operação com uma margem um pouco menor, ou que tem algum motivo de estar um pouco fora da nossa tese, a gente sempre vai buscar recursos para conseguir fazer uma avaliação fidedigna para aquela startup, né? Então, muitas vezes dessas startups que acabaram captando com outras e foi uma captação gigantesca, estavam fora da nossa tese de investimento. São casos, exceções, né? A tendência, isso não acaba acontecendo muito quando for um SaaS, bem focado na nossa tese, que faz muito sentido e que ela é boa, muito provavelmente a gente vai avançar para um comitê de investimento. E hoje a gente tem muito comitê que é especializado. Fala pra gente qual a importância do especialista, porque vocês olham todo essa receita que vocês têm, mas no final o problema em si, quem consegue ver é o comitê, certo? Isso que é muito legal da gente ter esses comitês verticais, né? Porque o time de investimentos da Boss, a gente é especialista em quê? Em avaliar empreendedores, modelo de negócio, métricas, financials, rodada, valuation, cap table. Então, tem alguns pontos em que a gente sabe avaliar mais do que os especialistas, né? Porque a gente vê tudo, a gente acompanha o mercado, a gente acompanha notícias, a gente fala com todo mundo do mercado e a gente sabe o que tá rolando. Quem analisa produto e mercado, os especialistas são muito melhores do que a gente. Então, quando é uma fintech, um open banking focado para enterprise, muito provavelmente os especialistas do nosso comitê fintech vão trazer uma análise muito melhor do produto e do potencial de mercado do que a gente. Então, o único trabalho que a gente faz um pouco mais a fundo, que é em relação ao mercado, é entender se o mercado é grande. Eu só preciso entender se o TAM, o tamanho total ali do mercado, é um endereçável grande a ponto de, cara, eu consigo fazer um crescimento
exponencial dentro desse mercado, né? Mas as nuances de, será que o produto faz sentido para esse mercado? Será que o produto faz sentido para esse nicho de mercado, para aquele segmento de cliente que ele está oferecendo? E se o roadmap dele para o produto de oferecer outros serviços, de expandir para outros nichos faz sentido, os caras vão saber muito mais do que a gente, talvez. Só dar um adendo aqui, para quem está assistindo a gente, muita gente, eu principalmente, recebo muito e-mail de startup pedir... Porque a gente tem no nosso site, a gente tem o Boss Invest /startups, onde a startup vai cadastrar e conseguir para entrar em análise. Só que muitas startups, elas ainda continuam mandando pra gente no contato @bossinvest. Esse e-mail não adianta mandar, que eu não vou ver. Eu investiria em qualquer uma ali, porque eu não nasci pra ser rico, porque os caras mandam, eu já falo assim, mano, por mim, eu passo o Pix, eu investir. Só que não é eu que cuido, é ele. Então, tipo assim, gente, quem for mandar, manda no @invest /startups, né? Só para dar esse adendo que eu tava precisando fazer isso há um tempo, que as pessoas precisam saber. Certo? Eu acredito que também você deve ter o desafio de achar startups especializadas, já que a gente tem muito comitê diferente de vários os tipos. Onde você pesquisa essas startups, além do nosso site, @bossinvest /startups? Não, perfeito. Exatamente, o fato de a gente ter esses comitês verticais, a gente acaba demandando de encontrar startups em segmentos específicos, né? É muito bom para a gente ter esses especialistas, é muito bom para a gente ter um smart qualificado daquelas verticais, né? Porque a gente consegue agregar para aquelas startups bastante quando a gente fala de especialistas no mercado. Só que ao mesmo tempo, ela reduz o nosso espaço, nosso escopo de atuação, né? Então, antes eu tinha o Brasil inteiro, agora eu tenho só aquele segmento. Então, eu preciso começar a utilizar alguns recursos que tem no mercado para encontrar as startups, né? A gente usa alguns motores de busca e a gente vai sempre acompanhando o mercado, né? Então, eu vou trazer algumas ferramentas aqui. A gente usa bastante o Sling Hub. O Sling Hub é uma plataforma que a gente consegue fazer pesquisas baseadas em alguns filtros, como faturamento, momento, estágio de maturidade, rodada feita. Enfim, a gente usa bastante o Sling Hub para encontrar startups e aí fazer um cold e-mail, fazer uma prospecção ativa via LinkedIn, né? A gente acompanha bastante os reports, então Associação Brasileira de Startups, Sebrae, Distrito. Então tem alguns players, startups.com.br do Gustavo, tem alguns players que trazem um pouco do cenário do mercado VC, que fazem mapeamentos de principais Martechs, principais Health Techs, e a gente vai sempre acompanhando para caso tenha alguma startup relativamente nova que está saindo em algum veículo de mídia que faz sentido a gente entrar, porque a gente entrou lá no site e viu que tem fit com a tese, a gente já vai lá entrar em contato. Então a gente precisa utilizar de alguns veículos e esse é o que a gente chama de o nosso canal de prospecção ativa, tá? Da gente ter o esforço de ir atrás da startup. E a gente ainda tem outros 2 canais, né? Um que você falou, que a gente chama de inflow, que é o inbound, né? Que a startup vira atrás da gente. Que é o Boss Invest /startups. Só tem esse canal dentro do nosso site, não tem um outro. Exatamente. E também o nosso canal de indicação. A gente recebe muitas startups indicadas por os nossos investidores, por empreendedores da rede, por sócios da Bossa ou parceiros. A gente tem parcerias com diversos hubs, aceleradoras, incubadoras e outros fundos VC, que vale da gente compartilhar deals. Então a gente tem diversos canais de captação em que a gente vem explorando e tentando estressar cada um deles para a gente conseguir trazer startups qualificadas para os pipes. Nosso maior desafio é trazer startups qualificadas. E uma outra pergunta, quando você você vê as startups, você pensa no futuro, tipo assim, eu quero ver essa startup na saída, tipo assim, se o cara já está pensando no futuro dele vender essa startup, porque eu imagino que pode ter vários problemas, tipo um empreendedor que ama o negócio, alguma coisa. Você tem que pensar numa visão do futuro, além do presente, do que ela resolve no problema? Sim. Não, com certeza. A partir do momento... Venture Capital, se o empreendedor está buscando investimento em VC, ele precisa estar muito alinhado do que é o VC, tá? E o Venture Capital nada mais é do que a gente fazer um investimento e, como todo investimento, a gente ter um retorno lá na frente. Mas para acontecer o retorno, um evento de liquidez precisa acontecer. E o evento de liquidez ou em próximas rodadas eu faço uma secundária, eu vendo minha participação para o fundo, ou eu faço um M&A, né? Ou a startup faz um M&A e eu vendo minha participação junto ao empreendedor, ou rola um IPO. E aí a gente consegue vender nossas participações no IPO, na oferta pública, né? Se o empreendedor não tem essa visão,
se ele pensa em não vender de maneira alguma, não rolará investimento. Ele precisa ter um alinhamento com ele nesse primeiro momento. Cara, há o risco do cara lá na frente pensar, não quero mais vender de jeito nenhum? Sim, a gente tem alguns meios via os contratos pra gente talvez se proteger em relação a isso. Mas é um risco e que os empreendedores e os investidores têm que estar super alinhados quanto a, beleza, a gente vai fazer isso aqui acontecer e vender lá na frente, como que vai ser nosso evento de liquidez? Talvez lá na frente você vai distribuir dividendos e comprar nossa participação, enfim. Tem que haver esse retorno sobre o nosso capital, senão não faz sentido. E se a startup, ela tiver, vamos dar exemplo, entrou no investidor anjo antes e ela já tá com o cap table muito prejudicado, e eu queria também que você aproveitasse e explicasse o que é cap table pra galera. Tá, não, legal. Quando a gente fala desse ecossistema, fala de startup, venture capital, todo mundo fala de cap table, né? E poucos entendem o que é quando pergunta de cap table. Cap table nada mais é do que só a participação societária da empresa, como está divididas as ações da empresa, tá? Então, se você tem outros 2 sócios e você está dividido de maneira equitária entre todos eles, cada um tem 33%. Ou se é mais um sócio, 50-50. E a partir do momento que entra o investidor faria uma proposta para ele fazer aquisição de tantos papéis, de tantas ações ali, para ele ter uma determinada porcentagem da participação societária total do cap table, né? Então, o cap table é o que a gente está sempre acompanhando porque ele é crucial quando a gente fala de investimento, tá? E por quê? Só para vocês entenderem. Existem diversos casos, né, da gente ter startups que chegam aqui pra gente com um cap table em que 70% está na mão dos founders e 30% está com os investidores, num momento super inicial. A gente vê um cenário desse quando a startup está se preparando para um Series A. Que aí ela consegue fazer um Series A tranquilo. Eu queria só que você explicasse antes, desculpa te atrapalhar, porque para quem tá educar o nosso público, as etapas o que faz a gente investe, entendeu? Tá, legal. As etapas de investimento. Porque eu quero conversar com você, mas eu não quero... Porque pra gente é muito fácil falar o start perfeito, pace, entendeu? Então às vezes eu preciso virar essa chavinha. A gente tem que tentar sair um pouco e imaginar quem tá entrando aqui no podcast e nunca viu. Então, explica antes isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de investimento em startup, quando a gente fala de venture capital, uma startup que está super no começo, ela tem alternativas de captar investimento, tá? Ela pode captar por dívida e ela pode captar via equity. Via equity é simplesmente você ceder participação da sua empresa e receber um investimento por isso. E existem etapas, né? Existe uma escadinha de investimento que a gente chama, que são as rodadas de investimento. E que as startups normalmente passam por essas rodadas e valorizam o seu valor, e tem uma valorização do seu valuation ao longo dessas etapas, né? Então, existe ali a rodada de investimento anjo, existe o pré-seed, o seed, Series A, B, C, IPO, Private Equity, né? Que aí seria lá na frente. E cada uma dessas etapas, você tem um aporte financeiro para uma diluição de capital. Então, e é muito comum em cada uma delas ter o range tradicional de cada uma dessas rodadas. Pausa, range é? O espaço, os valores, né? Então, quando eu falo range, assim, uma rodada investimento anjo, ela pode ir de até 50 mil até 300, 400, 500 mil. Um pré-seed normalmente varia de 600 mil até 1 milhão. Um seed varia de 1 milhão até 5 milhões. É isso exatamente? Não, não é. Pode ter casos de startup que numa rodada inicial anjo faz a captação de 10 milhões. Teve a Loft. Na primeira rodada os caras não tinham nada, era só um PPT, era pré-operacional e captaram 10 milhões. Né? Então pode acontecer isso, vai depender de alguns fatores. No caso da Loft, era o track record, a experiência dos founders. Mas startups que estão nessa sua primeira jornada, founder em sua primeira jornada, que não tem esse track record, que estão começando, normalmente eles passam por essas rodadas de investimento, vão crescendo com esse investimento, né, queimando esse caixa e crescendo de maneira mais acelerada e passando por essas rodadas até acontecer um evento de liquidez. Então, o ideal é que cada rodada seria o cap table tem que estar uma quantidade de porcentagem para o investidor. Eu queria que você me explicasse cada porcentagem, o que seria o ideal para quando a pessoa chegar na Bossa Nova, ela tá com o cap table dela com tanto, entendeu? Exato. Tem essa conta, porque assim, o que a gente tem que pensar sempre é o seguinte, o Venture Capital é um jogo, e quem dita esse jogo são os players late stage, basicamente. É dessa maneira que a gente olha bastante aqui na Bossa. Se o Series A, se o cara do Series A, né, o fundo que tá ali na frente, que ele faz cheques maiores,
ele tem alguns deal breakers na avaliação dele, né? Se ele tem alguns pontos que ele não consegue seguir se a startup não resolver, se ela estiver naquelas condições, eu preciso trazer a startup naquelas condições ideais, né? E eu sei que se eu levo uma startup para ele que tem 35, 40, 45% do cap table na mão de investidores, ele não investe. Por quê? Porque se ele investe numa startup como essa e dilui mais 20%, que é uma diluição tradicional de Series A, as próximas rodadas, ele vai diluir cada vez mais os founders, e os founders vão ter uma participação muito pequena lá na frente, e que pode comprometer, e que vai bater diretamente no comprometimento do founder com o negócio. Esse que é o principal ponto, tá? Mas, independente do motivo, eu preciso trazer uma startup que esteja nos conformes do cara do Series A. Eu preciso saber exatamente o que é uma startup ideal para ele seguir ali com o investimento, né? Então a gente faz esses investimentos, a gente traz essa situação do cap table como algo super importante. Porque se eu invisto no pré-seed e no seed e ele já está com 30% com anjo, eu já sei que as próximas rodadas ele vai diluir mais 20, 30 e que lá na frente ele não vai conseguir. Ou então eu vou ter que investir, diluir mais 5, 10 e dessa rodada já ir para um Series A, mas eu sei que isso vai ser muito difícil, né? Então a gente entende exatamente quais são esses momentos, quanto que ele tem que diluir em cada uma dessas rodadas para ele não ter um cap table comprometido e não realizar o Series A, né? Então, só para entender, quanto de comprometimento tem que estar o cap table de uma startup quando ela chega na Bossa Nova? Qual que é o ideal? Só para... Tá, a Bossa faz esses investimentos super iniciais. Na verdade, a gente está fazendo investimento até momento anjo, embrionário, né? Então, o ideal é que tenha 100% com founders, né? O que é melhor ainda, né? Que a gente tem 5 a 10% com aceleradoras e anjos, que já foram pessoas que aportaram, então teve um crescimento legal e que acreditaram no negócio também. Então essa questão da validação é bem legal também. E ela vai fazer uma rodada de 1 milhão, de 600 mil a 1 milhão, e já tendo já uns 8, 10% diluído. Isso é o que acontece bastante, tá? Porque ela vai fazer essa rodada de 1 milhão, dilui mais 10, depois ela faz um crescimento legal, faz uma rodada de 3, 4, e aí depois da rodada de 3, 4, ela tá com uns 30% na mão de investidor. E aí ela consegue fazer um Series A depois de uma rodada de 3, 4, e aí continuar essas tranches de investimento. É tudo pensado no futuro quando a gente investe, né? Uma outra coisa que você olha, não é só o negócio, mas sim também o empreendedor. O time faz toda uma questão de diferença. Tipo, se o empreendedor tem, além da startup, ele tem um negócio paralelo, isso já é meio mal visto, pelo que eu entendo. Você pode falar um pouco sobre isso? Não, exatamente, cara. E quando a gente olha para early stage, o investimento bem inicial mesmo, né, quando tem pouquíssimo faturamento ou nem fatura, o principal ponto de avaliação é o empreendedor. O que você mais precisa avaliar e entender são os caras, né? E o que a gente avalia no empreendedor, né? Eu sempre divido em 3 coisas, né? O primeiro deles é o que você falou. Eu preciso que os caras sejam full time. Eu preciso que os caras estejam com sangue no olho e pronto para fazer aquilo acontecer. Que seja, assim, a principal atividade do cara, né? É isso que eu quero. Então, se o cara tem uma operação, outro trabalho ali part-time, tá tocando a empresa do pai dele também, enfim, isso aí já acaba sendo de break, isso aí acaba comprometendo um pouco do nosso investimento, né? Então o risco acaba sendo muito maior quando tem uma situação como essa. Então eu preciso do cara full-time. Segundo ponto, eu gosto muito de um time que é complementar. O que é complementar? Cara, 3 sócios, um é CEO, outro é CTO, outro é COO. O CEO, cara de negócios, comercial. CTO é um cara de tecnologia, muito bom, um programador, um desenvolvedor. E o outro cara, o COO, é um cara de operações. Então, quando a empresa começar a crescer e tracionar, esse cara de operações vai estabelecer os processos e vai ajudar nesse crescimento, nessa tração. Então, isso é um perfil complementar. E o terceiro ponto, que sejam insiders de mercado. Então, se o cara está fazendo uma health tech, que sejam 3 caras que trabalharam 20 anos no mercado da saúde. Que sejam 3 caras que, cara, já empreenderam no mercado da saúde, venderam a empresa e estão abrindo de novo, sabe? Porque a partir do momento que a gente tem tudo isso, que a gente tem essa combinação de fatores, dá uma segurança muito maior no nosso dinheiro, né? Dá uma segurança muito maior de que, cara, se eu dou a minha grana para um cara como esse, para caras como esses, né? A chance dele conseguir fazer isso acontecer é muito maior de um cara que tá numa primeira viagem, que não sabe nada do mercado e que tem um trabalho part-time ali a segundo plano. O João fala muito dos skills que o cara tem que ter
Tipo, se o cara já teve uma empresa e faliu, isso é bem visto pra vocês? Tipo assim, ele já tentou do que um cara que é a primeiro marinheiro de primeira viagem? Tão bom, só Tipo não é assim, tão bom quanto o cara que já vendeu, né? O Que cara cresceu que já e vendeu. isso aí é o ideal, Mas um cara que já passou pela jornada e por algum motivo ali que ele explique na nossa call pra gente entender exatamente, faliu, né? Não conseguiu fazer acontecer. É ótimo, também é muito bom, porque o cara passou por toda a aprendizagem, né? Querendo ou não, ele faliu porque ele errou e aprendeu. E se ele errou e não aprendeu, é aí que temos um problema, né? Mas não é mal visto isso, tá? Muitas pessoas têm medo também de que, pô, cara, eu fali, eu não quero contar essa história, né? Não quero mostrar pro investidor que eu fali. Mas por muitas vezes, dependendo ali da história também, a gente consegue entender que teve um ciclo de aprendizagem ali que isso pode ser vantajoso pra gente. A gente recebe uma quantidade até legal de startups querendo investimento e tal. E tem muitos casos e muitas pessoas que eu acho que elas não sabem ter uma visão de pedir o investimento ou se explicar o negócio. Um exemplo. Uma vez a gente recebeu lá no e-mail a sorveteria, essas coisas, que eles não entendem o nosso negócio, entendeu? De saber pedir, e deve ter coisas que, tipo, perfeito. Todo mundo deve falar, eu sou o novo unicórnio, você é o futuro novo unicórnio. Eu queria que você falasse o que não deve falar, o que não deve se expressar quando for preencher, quando for tentar pedir um investimento, quando for chegar numa startup, entendeu? Tá, não, perfeito. Isso é claramente a falta de informação, né? Então o cara tá meio que indo atrás de uma coisa que ele não sabe como funciona, né? Então acontece bastante da gente ver empresas que são empresas tradicionais, não são startups, né? Então, o que eu quero dizer mais no problema de pitch, assim, entendeu? Porque isso pode danificar todo o negócio do cara, o cara não saber falar do negócio dele. Tá, sim, com certeza. Então, por muitas vezes, quando chega alguns formulários pra gente, pode até sendo startups também, pode ser que ele não consiga deixar de maneira clara as informações que a gente está pedindo, né? Então a gente pergunta sobre o modelo de negócio, a gente pergunta sobre o problema, o produto, quais são os concorrentes, qual que é o teu diferencial. Então, se o cara não entende exatamente o que a gente está perguntando nessas coisas, né? Então, o que é o problema exatamente, como você encontrou aquele problema, o que é o produto exatamente, o que é a sua solução, quem que são seus concorrentes, se você mapeou, se você sabe se eles são seus concorrentes. O que acontece muito, né? Você perguntou alguma coisa que eles falam que... porque eu imagino que às vezes o cara não consegue se expressar, o cara não consegue falar, o cara não consegue se explicar a grande questão, o grande negócio dele, entendeu? Então eu acredito, tipo assim, a pessoa chegar, às vezes pode até queimar já o filme dela, falar assim, eu sou novo unicórnio, às vezes... isso é clássico, cara. Isso acontece pra caramba. E também tem o caso de não ter concorrentes. Eu não tenho concorrentes. Também, não use isso, entendeu? Não use isso. Cara, todo mundo tem concorrente, cara. Você pode não ter, talvez, um concorrente direto, que é o quê? Exatamente a sua solução. Mas se o cara hoje resolve esse problema de alguma maneira, esse é o teu concorrente. Então, se você é um software de gestão que automatiza algumas atividades e reduz o tempo do cara, como ele resolveu isso antes? No Excel? O Excel é o teu concorrente. Essa palavra, esses jargões, você deve receber muitos desses jargões. Não tenho concorrente, você é o novo unicórnio. Tem mais algum que você tem de cabeça? Cara, de cabeça, assim... Já deve ter casos que você olhou, tipo assim, igual corrigir prova, de falar, nossa, esse cara aí tá... Porque o que a gente quer com esse podcast? Eu quero que as pessoas, quando forem procurar a gente, já saibam como fazer, entendeu? Então eu vejo que tem muito erro que entra de pessoas que entram pelo pipeline. Não, com certeza. Esses jargões, assim, acontecem pra caramba, a gente sabe que tem muitos. O que eu traria aqui pra essas pessoas, pra entender como mandar, é assim, dá uma pesquisada a fundo antes. Tá? Então, pesquisa o que é o mercado VC, o que os investidores avaliam nas startups, que se você dá uma pesquisada no Google, você encontra. Tá? Você não encontra em detalhes exatamente o que a gente busca, assim, sabe? Ou nuances da nossa avaliação da startup, mas você vai encontrar um overview e pelo menos para preencher a nossa ficha de avaliação, você vai conseguir. Dentro do nosso site também a gente tem a parte educacional que tem uma explicaçãozinha lá de como fazer tudo isso. A gente já está finalizando, então eu já vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta meio clássica que eu faço aqui. O que você espera dessas startups todas que você avaliou e investiu? Como você vê elas no futuro? O que você está esperando nesse momento? Tipo assim, que quero isso no futuro. Boa. Isso é uma coisa que, assim, desde que eu entrei na Bossa, eu
eu queria que passasse esses 12, 18 meses que tá passando agora, porque é o momento em que as startups que a gente investiu lá no começo estão fazendo uma nova rodada, né? Então é muito legal, eu gosto muito quando eu vejo as startups que a gente selecionou lá atrás. Porque é o dinheiro dos outros, né? Exatamente. Você deve fechar, falando, meu. Então a gente tá vendo muitas agora, que quando eu entrei junto com o Miguel, né, o outro analista que entrou comigo, das startups que a gente avaliou ali no comecinho de 2021, fazendo uma nova rodada agora. Tem startups fazendo nova rodada e tem startups que também não estão fazendo. Aí já bate aquele desespero. Epa, rapaz, eu não esperava isso. Então, assim, eu espero que muitas delas, grande maioria delas, pelo menos, que se tudo der certo também, a gente fazendo acompanhamento e fazendo a gestão de cada uma delas, acompanhando os KPIs, nossa rede, nosso portfólio gerando valor para todas elas, a gente consiga ajudá-las em suas próximas rodadas, que é o que a gente faz exatamente agora. A gente auxilia no follow-on, a gente conecta com os fundos necessários, faz todo o smart e agrega o máximo suficiente para cada uma delas, mas a gente espera que futuro unicórnio. Mano, foi muito obrigado pela sua participação. A gente já vai encerrando aqui o nosso podcast. Para você que está acompanhando a gente no YouTube, quero que você comente, fale, compartilhe. Mande isso para todo mundo que você puder. E, valeu, Gui. Eu que agradeço, cara. Muito bom participar aqui com vocês e a gente fica numa próxima aí. Falou. Valeu.